Lucas, capítulo de número 14. Todos encontraram? Nós iremos ler texto semelhante ao que lemos ontem à noite. Glória a Deus. A partir do versículo número 15. O salmista, quando escreve o Salmo 119 e versículo de número 105, eu quero citar esses dois textos para você ver a importância desse momento. Lá está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer ter uma lâmpada, louvado seja Deus, para os seus passos, para os seus pés, é a palavra de Deus. Se você quer ter luz para o seu caminho, é a palavra de Deus. Nem é o pastor orando, nem é o padre rezando, nem é o pai de santo fazendo o seu trabalho. A luz para o caminho do homem, palavra de Deus. A luz para os pés do homem, palavra de Deus. Fora isto, é possível estar no escuro. A realidade é que sem a palavra de Deus, o homem, a mulher, o jovem, a criança, independentemente do seu nível social, está em trevas. Jesus é a luz. Glória a Deus. Amém? Os irmãos lembram desse versículo? Interessante, né? Glória a Deus. Então está escrito lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora observe o que Jesus disse em Mateus 4,4. Ele vai dizer, falar acerca do valor da palavra, né? Aproximando-se o inimigo ali de Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Para quem não acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, é verdadeira, aí eu pergunto: por que você acredita nela de outra forma? Porque todas as leis justas, éticas, moral e coerente que existe em algumas nações são originadas da palavra de Deus. Não existe outra fonte, é a palavra de Deus. Então ela é digna de toda aceitação, como diz Paulo quando escreve a Timóteo. Bem, vamos lá. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, né? Jesus estava sentado à mesa ali com algumas pessoas, com alguns discípulos e outras pessoas que o seguiam, que estavam ali presentes, e disse o seguinte: ouvindo tais palavras, um dos que estavam à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa foi a expressão de alguém que falou: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus entra com um grande ensinamento, glória a Deus, que servia para Israel naquele tempo e serve também para nós nos dias de hoje. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Eu queria, já que a parábola é rica em detalhes, queria que você pudesse prestar atenção. O fato é, Deus enviou um convite para você participar do seu reino. Olha só, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos.
a hora da ceia, presta atenção, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Presta atenção, o convite chegou, mas no convite não constava a hora da ceia. Chegou o convite, mas não constava a hora da ceia. A hora da ceia seria algo, um elemento surpresa. Por quê, pastor? Porque é o momento em que este senhor da parábola, este homem, estaria testando a disponibilidade dos convidados. A disponibilidade. Quem está disponível naquele momento para largar tudo e ir participar da ceia? Presta atenção. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, olha a resposta dos convidados. Todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. A casa de Deus sempre tem lugar, só falta quem assuma esse lugar. Mas o convite ele manda para todos: ricos, mendigos, plebeus, dignos e não dignos são convidados, bons e maus são convidados. A questão é: quem vai ser escolhido? Quem vai fazer parte deste momento solene? Somente aqueles que são dignos. E quem são as pessoas que são dignas de fazer parte do reino de Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Mateus capítulo 22. É idêntica à parábola, mas cada parábola tem uma riqueza de detalhes que nos ajuda a compreender melhor o texto. Enquanto os amados abrem, eu irei fazer-lhes uma pergunta. Essa resposta que vocês poderão dar não interessa exatamente a mim, mas interessa ao Deus de vocês, ao nosso Deus. A minha resposta, a tua resposta que é dada para Deus, interessa a Ele, não interessa a mim, porque somos todos iguais e dependentes da mesma graça. A questão é: quem está disponível a deixar tudo diante do chamado de Deus? Quem está disposto a deixar tudo com a finalidade de agradar a Deus? Deus enviou-nos um convite. Toda vez que um ser humano está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo o Evangelho, ele está ouvindo, entrando pelos seus ouvidos aquela palavra: vinde a mim. É um convite. Cada trecho da Bíblia é um convite para o homem. São as boas novas de salvação. Então você que
está me ouvindo agora de perto, alguém que está ouvindo de longe, ou que ainda vai ouvir futuramente de longe, Deus lhe enviou um convite. Talvez alguém mais estudado na Bíblia diz: pastor, mas isso está falando de Israel. Sim, senhor, está falando de Israel. Jesus está falando que Israel recebeu um convite através dos seus profetas, ou dos profetas de Deus, porém não quis. Jesus chegou, Israel não quis. O que o Senhor faz? O Senhor envia os seus servos para os gentios. Os gentios começam a ouvir a palavra de Deus e aceitar o convite, e enche a casa. Mas ainda tem lugar, ainda tem espaço na casa. Amém, queridos? A questão é, a palavra de Deus que é para Israel também tem um significado para nós. Então não vou falar dos tempos passados, vamos ao que interessa, o tempo de agora. Estás disposto a abrir mão do campo por Jesus? Não estou dizendo para você dar o seu campo para a igreja, não é isso. Estou perguntando se você tem coragem de colocar Jesus em primeiro lugar. Tem coragem, está disposto a abrir mão da sua junta de bois por amor do reino dos céus? Estás disposto a deixar as tuas núpcias, a tua festa de casamento, a tua lua de mel? Estás disposto a deixar tudo por Jesus? Esse é o ponto. O Senhor pega coisas que são importantes e que fazem parte da vida natural de qualquer ser humano, mas porém nosso coração não pode estar apegado a isso. Não é pecado possuir junta de bois, não é pecado possuir um campo, não é pecado casar, mas é pecado o coração estar dominado pelas coisas daqui. É errado nós substituir o convite de Deus, abrir mão, rejeitar, adiar, por causa que estou apegado a algo do momento. Nós temos, na verdade, que aceitar o convite do mestre e segui-lo. A palavra diz assim em Mateus, capítulo de número 22, parábola das bodas, versículo de número 4. Olha só, olha a semelhança. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, presta atenção, que já tinham sido convidados, mas da mesma forma não foi avisado o dia das bodas, o dia da ceia não foi avisado. Jesus também não avisou o dia que ele vem buscar a igreja, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai sabe. Jesus não avisou para ninguém o dia em que ele vai pedir a nossa alma. Devemos estar precavidos, atentos, devemos estar não apegados às coisas daqui. Por quê? Por que essas pessoas não atentaram para o convite? Eles estavam apegados aos bois, estavam apegados à festa do matrimônio lá, às núpcias, estavam apegados ao campo. Eles não podiam deixar isso para depois. O campo ia fugir? Não. O campo ia sair do lugar e ia sair correndo? Não. Poderia ver o campo outra vez? Outrora? Isso é, se a gente puder discorrer a respeito disso. Poderia desfrutar do matrimônio em outra ocasião? Poderia. Se a gente puder falar dessa maneira, poderia. Mas como o coração estava apegado àquilo, não tenho tempo. Existem outras coisas na frente. Veja que muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Eu não tenho tempo para louvar, não tenho tempo para preparar um louvor para Deus, eu não tenho tempo para me dedicar a um momento de oração. Existe outra coisa tomando o meu momento com Deus. Eu não tenho tempo de me debruçar na Bíblia, se aprender um texto, de meditar na palavra de Deus. A minha vida está tão corrida, tem outras coisas. Meu devocional não dá, não posso ter vida devocional, estou extremamente ocupado. Veja que a qualquer momento o Senhor pedirá a nossa alma. O que dará o homem pela sua alma diante de Deus? Porque o fato do convite chegar a nós já é
graça. Ou seja, eu quero dizer o que com isso? Não éramos merecedores de sermos convidados, mas um Deus que é inacessível. Eu queria desafiar você a entrar na presença de Deus. Vai lá, tenta, insiste para você entrar. Não use o nome de Jesus. Não use a palavra de Deus, não o nome de Jesus. Tenta entrar por si mesmo. Ninguém consegue. Deus é inacessível. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. E nós, pecadores por natureza. Se eu chegar ao ponto de dizer eu não peco de maneira nenhuma, já estou pecando. Porque eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus disse que eu sou pecador. Então, como nós temos acesso a Deus? Pelos méritos de Cristo. Deus, que é inacessível, torna-se acessível por conta própria, estendendo a sua mão para a terra e enviando-nos um convite. O fato do convite ter chegado já é graça. Mas preste atenção, que tem gente rejeitando a graça. Tem gente desperdiçando oportunidade que pode ser irrecuperável. Observe, os servos chegaram com a mensagem daquele senhor, dizendo para os convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Ele não tinha dito o dia nem a hora, o momento chegou. Se o momento de Deus chegar para você hoje, você está pronto? Você está preparado? Se Jesus vier arrebatar a igreja hoje, você está pronto? Você está pronta? Você está preparado? Há uma discussão teológica, e não me importo com isso. Há uma discussão teológica, mas ninguém bate o martelo, dizendo: Jesus não vem antes da tribulação. Outro diz: não, Jesus vem depois. Meu amigo, seu dever não é discutir isso, seu dever é esperar. Jesus foi claro e enfático: ninguém sabe a hora, então não vamos discutir não, vamos ficar preparados. Se ele vier de tarde, de manhã, meia-noite, você está pronto, é o que importa, é o que interessa, isso é o que vale. Tá bom? Então não vamos para a fundamentação, perda de tempo não, vamos para o objetivo principal. Jesus queria uma igreja, um povo esperando Ele todo o tempo. Então é agora. Queridos, a palavra está dizendo: já preparei o meu banquete, meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Presta atenção no detalhe. Olha a rejeição da graça. Eles, porém, não se importaram e se foram. A palavra de Deus estava lá, falou com eles. Eles não deram atenção. Por causa disso, eles se tornaram indignos de participar do banquete. O que é incrível é que eram convidados. Eu pergunto para você: como que Deus convida pessoas indignas? O convite veio, chegou para todos. Eles se fizeram indignos quando não deram valor à importância daquele momento. Você sabe qual é o momento? Quem sabe aqui qual será o momento para a sua vida? Você dá importância para o momento? Então esteja apercebido, porque tem alguém interessado em tomar sua coroa. Fica de pé, fica firme, persevera, não brinca não, não dá brecha não, fecha todas as brechas. Com o que, pastor? Vigilância, jejum, oração, evita a fofoca. Para com isso que me disse, que depois que me disse de novo, porque ninguém está melhor do que ninguém nessa embarcação. Todos dependem da mesma graça, do mesmo favor, da mesma misericórdia de Deus. E aí está escrito: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros
Agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Quem foi que fez isso? Os convidados. Eram convidados, mas chegaram a um ponto extremo de rejeição. Então o rei fica irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados se fizeram indignos. A bênção de Deus está perto de você. A palavra de Deus está aí, na tua boca, no teu coração, essa palavra de fé que pregamos. A porta do céu hoje não está longe de você. As pessoas imaginam que ela esteja lá, bem longe, bem alto. E Pedro com um conjunto de chave nas mãos para abrir e fechar a porta do céu. Na verdade, ela está perto de você agora mesmo, exato momento. Está perto. Mas muitos a rejeitam voluntariamente. Muitos a desprezam, porque permitem que os seus corações se apaixonem pelas coisas daqui. A mulher de Ló estava apaixonada por Sodoma e Gomorra, o que a levou a olhar para trás. O populacho que saiu do Egito com Israel estava apaixonado pela comida egípcia, pela vida no Egito, e conseguiram influenciar Israel para que também se apaixonassem pelo Egito. Quando a coisa apertou, Israel chora, o populacho chora, e todos dizem: queremos voltar para o Egito, queremos voltar para a prisão, queremos voltar para a escravidão, não quero a vida de liberdade. Muitos, rejeitando o convite de Deus, estão dizendo: vou voltar para o mundo, vou voltar a ser escravo do pecado lá no mundo. Eu não quero saber dessa vida de liberdade, não. Tem aperto para mim aqui, eu vou ter que enfrentar e vencer. Eles não querem lutar e vencer o inimigo, não. Eles querem se submeter ao inimigo, viver uma vida libertina, mas desfrutando de prazer temporário. Israel estava caminhando para uma terra que emana leite e mel. O Egito tinha pepinos, tinha alhos, tinha cebola, tinha melões, tinha carne, mas não manava leite e mel. Não era uma terra abençoada com a presença de Deus, era uma terra de escravidão para Israel. Então Deus estende a sua mão forte, os tira de lá com mão forte e braço estendido, e tenta os conduzir para um lugar melhor. Mas seus corações estavam presos no Egito. Nós conhecemos a palavra de Deus. Muitos de nós temos ouvido o convite do Senhor: saiam para fora, vá ao seu encontro. Nós saímos de encontro ao Senhor, e hoje requer renúncia, perseverança no caminho de Deus. Mas o mundo está nos convidando de volta. Quando as coisas apertam um pouquinho, o mundo diz: venha, volte para mim, volta a ser meu escravo. Não sofra aí com essa história de servir Deus. E a palavra mostra que se nós voltarmos atrás, se o nosso coração se apegar a algumas vantagens que o mundo oferece, nós vamos perder todas as vantagens que Deus nos oferece. A vida eterna está preparada para todos, mas é preciso que cada um de nós se torne digno diante do Senhor, fazendo caso do seu chamado, fazendo caso do seu convite. A palavra diz que aqueles servos convidaram muita gente, e muita gente foi convidada, e a casa ficou repleta de pessoas. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, não estava vestido adequadamente para a festa.
Não basta falar de Deus, não basta estar no meio do povo de Deus, não basta estar sentado na mesa do Senhor. Nós precisamos estar vestidos adequadamente. E a nossa vestimenta é a confirmação de Deus para a nossa vida, a presença do Espírito de Jesus, que nos leva com certeza a ter uma vida de lealdade e obediência. Se nós não estivermos vestidos de lealdade e obediência à vontade de Deus, nós não somos dignos de estar no reino e seremos lançados para fora. A igreja da Laodiceia era a igreja, foram convidados, estavam sentados na mesa, mas Jesus disse assim: estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Faltava relacionamento com Jesus, faltava compromisso com Jesus, faltava os seus sentimentos estarem inclinados para Jesus, faltava o seu desejo ser Jesus. A situação daquela igreja era tão grave que eles tinham colocado Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos que despertar a cada momento e ver quem está realmente fazendo parte do centro da nossa vida. É Jesus? Então você está bem. Se não for Jesus, abra a porta e convide ele para entrar. Coloque ele na melhor cadeira do seu coração, coloque ele no melhor lugar, coloque ele como primazia, coloque ele como prioridade na sua vida, porque ele é o Salvador da sua alma. É ele que pode confessar o teu nome diante do Pai. Ele disse: e aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Nós não éramos dignos de estar aqui, mas Jesus nos convidou. Agora resta-nos honrar o convite de estar na presença do Senhor, servindo a Ele de todo o nosso coração. Nós não existimos para agradar demais, existimos para agradar o Senhor das nossas vidas e amar as demais pessoas e orar por elas e pedir a Deus que alcance os seus corações e que eles possam ter Jesus sentado no trono do seu coração, para que possam também aceitar o chamado de Deus, entrar, sentar na mesa com o Senhor, com vestes adequadas para núpcias. A igreja do Senhor ama o Senhor e é amada por Ele. É assim que devemos viver, não uma religiosidade vazia, mas uma vida de compromisso com Deus. E ele termina dizendo: porque muitos são chamados. Aquela pessoa que não estava vestida adequadamente foi lançada nas trevas, ali onde há choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Eu achava que Deus havia feito uma pré-determinação: aquele, aquela não, aquele, aquela não. Na verdade, dá para entender no texto: muitos são chamados e poucos escolhidos, mas não é Deus que escolhe como com partidarismo, não. É o homem que se torna indigno de Deus por rejeitar seu chamado, por rejeitar seu convite, por não ser corajoso o suficiente para abrir mão de tudo, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir Jesus, que resultará em vida eterna para a glória de Deus. Amém.